Amém, queridos. Eu estou muito feliz porque numa manhã como essa, era muito especial, nós podemos dar continuidade à nossa série falando sobre o esforço para entrar no descanso. Nós estamos na parte 6. Fiquei muito feliz porque é uma série coletiva e mesmo sendo coletiva, nós não criamos um cronograma, sabe? Nós ficamos livres para sermos guiados pelo Espírito Santo para falar aquilo que é necessário dentro do conceito de descanso. Talvez você possa ouvir algumas coisas que podem ter, você já pode ter ouvido em alguns outros momentos, pode ser que você escute coisas novas, pode ser que você seja acrescentado, pode ser que coisas que você não tenha compreendido de uma maneira tão plena você possa receber hoje. Eu só desejo que você de coração esteja hoje disponível com o seu coração para que Deus possa falar através da sua palavra. Nós aqui somos instrumentos dele para que nós possamos trazer essa palavra, mas que o seu coração esteja ligado, não perca a conexão. Daqui a pouco você, que está aqui, você vai estar com a sua família, vai tudo acontecer normalmente, mas não perca essa oportunidade de estar aqui sendo alimentado pela palavra, não perca a oportunidade de estar sendo edificado por aquilo que Deus deseja fazer essa manhã e também à noite, né? Eu vou começar falando aqui sobre o texto base. Talvez todos nós tenhamos falado sobre esse texto, e através desse texto nós vamos pensar algumas coisas e vamos prosseguir dentro dessa conversa sobre o esforço do descanso. Em Hebreus 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim: porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Aqui, nesse descansar das suas obras, significa parar de tentar alcançar a salvação por méritos próprios. Não há nada que consigamos fazer como seres humanos que nos justifique diante de Deus. Nada que tentássemos fazer, nada que venhamos a fazer daqui para frente vai nos fazer merecedores daquilo que nós recebemos. Nós recebemos o que recebemos de graça. E ele aqui nos convida a descansarmos nessa obra. E assim como Deus, e aqui também faz uma menção a Gênesis, ele cessou ali da sua obra criadora e descansou. Esse descanso quer dizer uma contemplação daquilo que foi feito. Ele também diz o seguinte: contemple aquilo que eu já fiz, porque você não podia fazer. Porque você, através do seu mérito, você não vai conseguir chegar a um descanso. Então, aqui ele fala para a gente poder ter a convicção de que nós podemos descansar, não nas nossas obras, mas descansar na obra redentora de Jesus. Existe algo que Jesus fez que nós jamais conseguiríamos fazer. Existe uma salvação que nos foi disponibilizada que nós jamais conseguiríamos alcançar através de nós mesmos. Amém? Então, aqui a gente continua na parte 7, porque dentro da vida que nós vivemos hoje, no mundo acelerado que nós vivemos hoje, dentro da rotina de vida que nós vivemos hoje, nós temos um cansaço que ele é físico, emocional e mental, que ele é constante. Não sei como é para você, mas no dia a dia, daquilo que nós temos vivido, nós temos sido cobrados cada vez mais. Quanto mais nós entregamos, mais as pessoas veem que nós temos capacidade, mais nós somos, mais querem extrair de nós. Isso é algo natural do ser humano. Só que isso, existe um limite dentro da nossa alma, existe um limite dentro da nossa mente, existe um limite dentro do nosso corpo que nós podemos, como seres humanos normais que somos, aguentar. Então existe algo que dentro dessa questão, muitas vezes, até nós falamos sobre isso, doenças psicossomáticas são manifestadas em nós por conta do excesso de pressão que nós sofremos, o excesso de cobrança, o excesso de tarefas, a nossa vida agitada, a nossa mente o tempo todo trabalhando. Eu não sei como é que é para você. Eu queria definir e tentar ver o que você pensa sobre descanso, porque às vezes nós estamos extremamente cansados, realmente, cansaço físico. E eu não sei você, às vezes eu tô tão cansado que eu falo assim que eu chegar em casa, eu só quero apagar. E quando eu chego em casa e deito na cama, minha cabeça fica assim, ó, tum, 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 tum. E de repente, quando você vê, a dopamina se manifesta, o seu sono vai todo embora, e você fica assim: o que eu tô fazendo aqui? Eu só queria estar dormindo. E outras pessoas também que trabalham muitas vezes com a força física, elas entendem que descansar é apagar para poder se recuperar fisicamente. Mas quando ele acorda de manhã, por mais que ele durma 10 horas seguidas,
Ele acorda com a mente dele extremamente fatigada de pensar em coisas que não foram resolvidas. Então você entende comigo que dormir não quer dizer necessariamente descansar? Você entende comigo também que você acordar e dormir longas horas não quer dizer necessariamente que você teve um bom descanso? Talvez muita gente fala assim, gente, meu Deus, eu dormi e acordei mais cansado do que eu estava quando deitei. Às vezes é isso que acontece. Muitas coisas se manifestam no nosso corpo através daquilo que nós consideramos através da nossa vida cotidiana. E por isso que Deus nos convida, né, a não simplesmente parar as atividades, mas ter uma experiência de paz interior. Aquela paz que independe daquilo que nós vivemos no dia a dia, né? E aí, como se esforçar para o descanso. Esse talvez seja o nosso grande paradoxo, né? Que é alcançarmos um descanso em Deus, porque Ele exige de nós estarmos cheios da palavra, que nós vivamos por meio da fé. Não há outra forma de nós descansarmos em Deus que não seja vivendo um estilo de vida que seja o estilo de vida que nós vivemos, que é o estilo de vida vivendo pela fé. Nós que somos filhos, quantos filhos nós temos aqui de Deus? Todos nós criamos um novo estilo de vida, que não vivemos mais por obras, não vivemos mais pela lei, mas nós vivemos hoje pela fé em Cristo Jesus. Nós temos a convicção de que a obra foi completa pela fé em Cristo Jesus. Não é um papel que foi assinado, não foi um contrato que foi firmado entre nós e Deus, mas foi o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que resolveu todo o problema do pecado em nosso lugar. Isso foi feito de graça, não foi feito por obras, não foi feito porque você é mais bonito do que o outro, não foi feito para alguns, foi feito para o mundo. Em João 13,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para que ele fosse, na verdade, o sacrifício completo daquilo que nós não conseguiríamos com o nosso próprio esforço. Amém? E ali em Gênesis 2 a gente entende um pouco sobre esse descanso que ele fala de Deus, né? Gênesis 2, de 2 a 3 diz assim: E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o 7º dia e o santificou. E aqui esse descanso, ele não quer ser um descanso por cansaço, porque ele é onipotente, ele tem todo o poder, Então a pessoa que detém todo o poder, ele não pode ser vencido pelo cansaço. Você concorda comigo? Então ele é onipotente. Na verdade, o descanso simbolizou a plenitude da obra da criação. A partir do momento que ele criou tudo que era bom, ele passou a contemplar e descansar naquilo que ele fez. Então, no 7º dia, ele passou a contemplar aquilo que você fez. Eu não sei se você que é pai, você que é mãe, né? Aqui temos um pai que também foi pai recente aqui, nosso querido Ed, mas não tem horas que a gente olha assim, até quando a gente, principalmente quando o filho nasce, quando ele está assim, muitas vezes dormindo, você passa no quarto e você olha e fala assim, caramba, fui eu que fiz isso, que coisa maravilhosa. Você não pensa, você não lembra das fraldas que você trocou, você não lembra das noites de sono que você passou acordado, você não lembra mais do cansaço, você só lembra assim, que trabalho maravilhoso. Olha só onde que chegou. Sabe, quando eu olho isso, eu penso um pouco sobre a criação. Eu penso sobre o que Deus veio a contemplar, porque quando nós que somos pessoas, seres humanos limitados, nós olhamos para isso e temos a convicção e uma alegria. Você imagina a alegria de Deus de entender, em primeiro lugar, que a criação foi perfeita. Em segundo lugar, que ele já sabia que Adão não era o plano A e Jesus o plano B. Ele já tinha a provisão para tudo aquilo que nós precisaríamos no futuro. Então não havia nada em Deus que fizesse ele ser pego de surpresa, muito pelo contrário. E é por isso que nós descansamos em Deus, porque nós sabemos que Deus não é pego de surpresa. Eu acho que isso é uma frase muito boa para você guardar. E quando você for meditar, lembre, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor não é pego de surpresa. A tua provisão está em todas as coisas que eu preciso e eu posso descansar nele, sabendo que ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Amém? Então, a partir do momento que Deus descansa, através da lei mosaica, depois de algum tempo, de alguns anos, ele estabelece a lei e dentro da lei ele sai daquela parte do descanso, da contemplação, e ele estabelece o descanso como um tempo de santificação. O Shabá, o sábado, que muitas pessoas ainda praticam, algumas denominações ainda praticam. Esse sábado ele estabelecia um dia para descanso e santificação. Amém? E ele não era apenas um descanso físico, mas um tempo de comunhão com Deus do povo judeu.
Guarde isso, para o povo judeu. Existem algumas denominações que guardam sábado, mesmo não sendo judeus que, quando falo que seguem a lei, que seguem a Torá e que ainda guardam sábado, entendendo que isso ainda é algo necessário e que esse esforço é necessário para que você seja justificado diante de Deus. Não, na verdade, isso aqui era um tempo no qual os judeus paravam tudo para se santificar e para ter um descanso físico, né? Esse tempo começava na sexta-feira, às 6 da noite, e ia até o fim do sábado, né? E esse descanso, ele era um descanso para um tempo de comunhão. Mas você concorda comigo que chegou um momento que isso foi abolido de uma vez por todas? Porque aí você imagina hoje nós num tempo tão corrido quanto nós vivemos, nós temos hoje que cumprir essa lei, guardar o sábado. Você conseguiria guardar o sábado? Nós estaremos em pecado o tempo inteiro, porque isso realmente estaria fora da nossa vida, da nossa rotina, né? Mas graças a Deus, porque Deus também sabia disso. E ele sabia que nós não conseguiríamos cumprir toda a lei. Ainda que guardássemos o sábado, existiam, na verdade, 613 leis e nós não cumpriríamos todas elas. E se nós fôssemos culpados por uma, seríamos, na verdade, julgado ou condenado por todas. Ou seja, na verdade, nós estávamos entregues, né? Porque nós não teríamos a capacidade de vencer tudo isso. Só quem tinha a capacidade e venceu foi Jesus. E através dele, nós fomos feitos justiça de Deus. Amém? Graças a Deus por isso. Já na nova aliança, o nosso Shabá deixa de ser uma lei e passa a ser uma pessoa. E o nosso descanso passa a ser Jesus. Então, querido, Deus amou o mundo. A lei era para os judeus. Você concorda que os judeus não representavam todo o mundo? Representavam uma parte do mundo? Mas ele amou todo o mundo, a ponto dele fazer sacrifício por todo o mundo. E se o judeu hoje tem a consciência de que ele é o sacrifício perfeito, ele também já não guardaria mais o sábado, mas ele viveria debaixo da graça. Amém? Então, aqui nós na graça, o nosso Shabá, o nosso descanso, ele deixa de ser um tempo e passa a ser uma pessoa, Jesus. E através dele, Mateus 11, 28, ele fala: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Como eu falei, né? O Shabá era um descanso físico, era um descanso de entrega naquele período. E aqui Jesus fala assim: o seu descanso e a sua entrega está em mim. Entregue a mim, porque eu vou trazer o real alívio para você. É isso que ele está fazendo aqui. Então, quando nós entendemos que estamos passando por pressões, nós precisamos apenas colocar os nossos olhos em Jesus, porque ele é aquele que traz os oprimidos e os cansados e transforma ele em pessoas aliviadas, pessoas que têm todas as pressões para fora. Por quê? Porque ele carregou sobre si todas as nossas pressões. Amém? E pode ter certeza de uma coisa, gente. O que eu estou falando aqui não é para vocês e só para vocês. Todos nós que estamos aqui falando nessa série, não somos blindados das coisas que acontecem nessa vida. Muito pelo contrário, nós somos desafiados todos os dias naquilo que nós nos propomos a fazer todos os dias. Todos nós temos alguma história para contar, temos um testemunho para contar, temos algum desafio para poder compartilhar, mas também temos vitórias para poder compartilhar. Por quê? Porque o nosso descanso está em Jesus. Existem coisas na nossa vida que elas não vão ser resolvidas na força do nosso braço. Talvez, se a pastora me pedisse para poder pegar uma cadeira e levar até ali, eu conseguiria na força do meu braço. Mas se ela falasse para mim: Felipe, eu preciso carregar todas as cadeiras para lá agora, eu não conseguiria fazer isso sozinho. E na verdade é o que Deus nos propõe. Ele fala assim: existem coisas que estão na sua mão fazer, mas existem coisas que eu sei que você não consegue fazer. E porque você não consegue fazer, você pode vir a mim, porque eu vou trazer descanso para você. E ele nos convida hoje a viver uma vida em descanso nele e somente nele. Amém? Você fica feliz porque na nova aliança hoje nós somos uma nova identidade? Então ele se tornou descanso para aqueles que estão cansados e sobrecarregados sob o jugo do pecado. O pecado não tem mais poder de te condenar. O pecado não tem mais poder de te acusar. O pecado não tem mais poder de trazer para você uma memória que te traga peso. Não, ela é uma memória que te traz alívio, porque aquilo que um dia te condenou, ele levou sobre si. Amém? Você fica feliz com isso também? Amém.
Então nós não temos mais um dia de descanso, mas nós temos uma vida de descanso em Cristo. Não tem mais um Shabá para a gente. Jesus é o nosso Shabá. Jesus é o nosso descanso. Então hoje não temos mais o sábado para dedicar a uma santificação, mas nossa vida foi santificada através de Cristo. E Ele nos convida a cada dia mais progredirmos em nos santificarmos, progredirmos em conhecê-lo, para que cada dia mais tenhamos intimidade e conheçamos quem Ele de fato é, para que nós vivamos de fato aquilo que Ele deseja que nós vivamos nessa vida. Amém? Então hoje nós vivemos uma vida de descanso. Uma vida que as pressões não têm o poder de estar acima do nome de Jesus. Nós estamos debaixo de uma autoridade, a autoridade do nome de Jesus. Não há poder nesse mundo que tenha a capacidade de fazer algo diferente daquilo que Jesus fez e venha mudar a nossa história. Por isso nós somos abençoados. Porque nós nos fizemos abençoados em Cristo. Não porque somos bonitinhos demais ou porque nossa obra foi muito bonitinha. Não. Nós nem que nós tentemos. E ainda assim, existem denominações que ainda continuam falando sobre o esforço. Graças a Deus, porque tudo isso foi resolvido em Cristo Jesus. Amém? Então, o descanso ele não significa passividade ou inatividade. Ele envolve confiar plenamente no poder liberado através da obra redentora de Jesus. Ou seja, quando ele falou está consumado, ele falou está feito dentro daquele momento. Tudo que você precisava para descansar foi feito em Jesus. E a partir do momento que ele, a palavra, disse está consumado, eu não preciso duvidar mais de nada. Por isso a nossa fé é nosso estilo de vida. Se ele disse que está consumado, está consumado. Amém? Então, o que é o descanso em Deus? Envolve em conhecer plenamente o caráter de Deus revelado através de Jesus. Jesus revela perfeitamente quem é o Pai. Filipe certa vez falou, Jesus, mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala assim, Filipe, você tanto tempo andando comigo e você ainda pergunta, mostra-nos o Pai, me pede isso. Ele, quem vê a mim, vê o Pai. Então, a partir do momento que nós conhecemos Jesus, o ministério dele aqui nessa terra, e vemos os milagres que ele operou, a forma como ele operou, a bondade que ele exerceu, nós começamos a conhecer quem Deus de fato é. Sabe, nós poderíamos, no Antigo Testamento, ver sombras daquilo que aconteceria, mas nós não tínhamos a convicção, e tínhamos a convicção de que o bem e o mal estavam em Deus. Então, Deus matava, Deus dava vida. Deus, me deu, ele também tomava. A gente tinha essa consciência, por quê? Porque a gente não sabia que existia um devorador, não sabia que existia um ladrão, nós não sabíamos que existia a maldade. Só que se você colocar aquele que criou a bondade, naturalmente, a maldade é a ausência de bondade. A partir do momento que Deus cria a bondade, também nos dá o livre-arbítrio, ele começa a nos convidar a escolher a vida, viver a bondade ou não viver a bondade. Então, naturalmente, quando se cria a bondade, a ausência dela também ela é manifestada. Então, os homens entendiam que Deus também era mau. E a partir do momento que a gente entende que ele é bom, nós vemos isso através de Jesus. Então, Jesus começa a revelar de fato quem Deus era. A partir do momento que eu olho para Jesus, eu sei quem é Deus. Amém? E isso também é muito bom, porque eu não preciso ficar pedindo coisas que estão fora da palavra. Porque eu começo a olhar para Jesus e eu sei o que Deus fez, o que Deus faz e o quanto ele é bom. João 12, 44 e 45 diz assim, e Jesus clamou e disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Ou seja, ele está falando aqui que quem me vê, vê o Pai. Quem crê em mim, não crê necessariamente em mim, mas crê em Deus, porque foi ele que me enviou. Eu estou aqui como representante dele na terra. O Deus Filho, ele abriu mão da sua glória, se esvaziou e se tornou homem aqui para viver os mesmos desafios que nós vivíamos, para sofrer as mesmas coisas que nós sofríamos, mas para vencer aquilo que nós não conseguiríamos. Amém? Ele não veio para trapacear as regras, ele veio para viver como nós vivíamos e cumprir tudo aquilo que nós não conseguiríamos cumprir. Ele é o nosso sacrifício perfeito. Ele é o nosso descanso. E a nossa certeza é que nós não morreremos condenados, porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Amém? Você fica feliz também com isso? Descansamos pela fé. Romanos 10, 17 diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus.
Para descansar, nós precisamos de fé como um estilo de vida. Como eu já falei, já é o nosso estilo de vida. Não tem como ser cristão e não viver pela fé. A nossa vida é totalmente dependente dele. E para que nós sejamos totalmente dependentes deles, nós vivemos uma vida de fé. Não há outra forma de descansarmos senão expostos à palavra de Deus. Olha como a palavra muda. Eu gosto desse exemplo. Talvez você seja como eu, meio amarelado de viver no escritório, de você, de repente, não pegar tanto sol quanto você gostaria de pegar. Mas às vezes a gente, num momento de descanso, né, de alívio ali no final de semana, a gente está com aquela cor, muitas vezes assim, meio esquisita ali, porque não consegue se aproveitar, e você vai para a praia, passar um dia na praia. E quando você vai passar esse dia na praia, você, geralmente você sai com uma cor um pouco diferente. Um dia de sol, você sai um pouco mais avermelhado, um pouco mais queimadinho. E quem passa por você fala assim, você foi na praia, não foi? Caramba, rapaz, olha a tua pele como é que tá, olha a tua cor. Cara, que cor é essa? É exatamente isso que a palavra de Deus faz. Ela faz você passar por alguém e saber que algo foi transformado em você. Algo é notório dentro de você porque você está sendo exposto à palavra. Quando eu passo a viver pela fé, as pessoas começam a perceber que existe algo diferente acontecendo. A exposição à palavra, ela é o meu alimento. Como o pastor mesmo fala, a gente não tem que sentir nenhum tipo de culpa. A gente tem que sentir fome quando não se alimenta da palavra. Não é culpa que nós temos que carregar, mas é a fome que nós temos que saciar. A palavra de Deus, ela é capaz de saciar a nossa fome. Aquilo que nós precisamos está na palavra de Deus. Amém? Não cremos porque estamos sentindo algo. Sabe quando a pessoa acha que para crer tem que sentir um arrepio, tem que sair chorando, tem que sair gritando? Não. Muitas vezes a fé, por uma ação correspondente, ela fala o que crê. Muitas vezes você realmente tem que fazer isso. A gente se alegra antes de acontecer. Porque a gente sabe que se em Deus já foi feito, eu posso me alegrar. Porque fé é a certeza daquilo que eu espero. Fé é algo para hoje, apesar de não estar vendo, amém? Então existem reações. Então muitas vezes você pode pular de alegria mesmo sem ver. Para muitos pode ser coisa de maluco, mas só você sabe o que você está crendo, né? Para muitos você pode sair correndo igual um doido aqui de alegria, porque você sabe aquilo que Deus está provendo para você, mesmo sem você ver. E tem pessoas que falam assim, pô, você já recebeu e não está comemorando? Aí eu falei, cara, você não tem noção, já comemorei muito antes disso aqui. Isso aqui é só a contemplação daquilo que eu já comemorei antes. Tem gente que cobra de você, mas na verdade só Deus sabe o quanto você comemorava antes daquilo se materializar. Amém? Então nós não queremos por estarmos sentindo algo. Crer não é um sentimento. Crer é uma convicção sobre o que nós estamos vivendo. Descansamos quando a palavra está na nossa boca e no nosso coração. E aí eu vou trazer algumas menções, como eu coloquei 2 Coríntios 4,13, porque não temos tempo de ler todas, né? Independente das circunstâncias ao redor, ou seja, não é por aquilo que eu vejo, não é por aquilo que eu sinto, não é pelas circunstâncias que estão me falando, não é pelo que os jornais estão falando, mas é por aquilo que eu creio, aquilo que é imutável. Sabe, verdades no mundo, elas mudam, realidades no mundo mudam, nossos planos como seres humanos mudam, o nosso corpo muda, a nossa forma de se vestir muda, a nossa forma de lidar com o nosso cabelo muda, com o nosso visual muda. Se você puxar lá dos anos 80 para cá, você vai entender o que eu estou falando. Há 40 anos atrás era uma forma de se portar, hoje é uma outra forma de se portar. Mas eu quero te dizer uma coisa para você. Diante de todos os cenários que nós vivemos, a palavra jamais mudou. O mesmo poder que existia na palavra há 40 anos atrás, há 1000 anos atrás, é o mesmo poder que está disponível para a igreja hoje. Então, querido, o mesmo descanso que Deus nos convida desde o sacrifício perfeito de Jesus é o mesmo descanso que Ele nos convida a vivermos hoje. Não há nada que possa estar acima do descanso que Deus nos convida a viver. Por mais que as notícias possam ser ruins, por mais que os desafios ao seu redor possam ser desafiadores, possam ser horríveis aos seus olhos, existe um descanso em Deus, porque aonde o seu braço não alcança, a graça já alcançou para você. Amém? Então, quando a gente olha para todo um cenário, talvez nós estejamos desesperados. Por isso que ele fala, vem você que está cansado, sobrecarregado, vem para cá. É comigo que você tem que estar. Não é olhando para o problema, é comigo, porque eu trago descanso. Eu trago alívio. Porque o sacrifício perfeito já foi feito. Eu não sei, querido, o que você precisa essa manhã. De verdade, eu não sei.
eu sei o que eu preciso, eu sei o que minha família precisa, eu sei, até de algumas pessoas a gente pode conversando, pode entender o que precisam, mas não é sobre o que precisamos, é sobre o que já está feito. Não há nada que você precise hoje que Jesus já não tenha resolvido na cruz do Calvário. Não há nada que você esteja precisando hoje que já não esteja pronto no mundo espiritual. Não há nada que se faça hoje que você já não possa receber isso pela fé, né? E o espírito da fé, em 2 Coríntios 4,13, fala que o espírito da fé é: eu criei, por isso eu falei. Então, aquilo que eu creio, eu não guardo só no meu coração. Aquilo que eu creio tem que ser a minha confissão. Então, a partir do momento que eu creio, eu falo. Repita comigo: eu creio, eu falo. Por quê? Quando você entende que é só você receber a palavra e está tudo certo, você está dizendo que você é melhor do que Deus, porque na criação, disse Deus, haja luz. E quando ele falou sobre isso, houve luz. Tudo que Deus falava acontecia. E em Marcos 11, versículo 22 e 23, ali quando Jesus fala sobre fé, ele fala assim: tende a fé de Deus, ou tende a fé do tipo de Deus. E ele fala: todo aquele que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e crer que se fará o que diz, assim será feito. Quando ele fala que tenha a fé do tipo de Deus, é uma fé que fala o que crê. Por quê? Quando ele fala do tipo de Deus, por quê? Porque a fé de Deus foi manifestada lá na criação. E ele nos convida a viver a mesma fé. A fé que fala e a fé que recebe. Então, se eu creio naquilo que eu preciso, se eu creio em algo que precisa ser manifestado, eu falo. Porque o nosso estilo de vida é viver pela fé. Então, se você tem uma conta que parece que é impagável, você pode falar: Senhor, muito obrigado, Senhor. Porque através da sua riqueza eu sou suprido. Através da sua riqueza eu também fui enriquecido. Talvez você esteja passando por um diagnóstico médico negativo e você pode falar: Senhor, muito obrigado, porque pelas pisaduras de Jesus eu já fui sarado. Mesmo que eu esteja olhando que todas as manifestações da doença possam acontecer naquele momento, pelas pisaduras de Jesus nós já fomos sarados. Isso é loucura? Para o mundo, para nós é poder de Deus, para aquele que crê. Então, quando nós entendemos isso e confessamos isso, nós entendemos que existe uma manifestação do poder de Deus. O poder de Deus é liberado quando nós entramos no descanso. O descanso é a expressão mais poderosa da fé. Então, quando nós descansamos, nós estamos expressando a fé que nós temos em Deus. A fé que está firmada em Cristo Jesus. Ela está demonstrada através do descanso. Quanto mais eu descanso, mais eu expresso a fé que eu tenho em Cristo. Amém? Você está descansando em tudo? Olha, se você estiver descansando em tudo, você ora por mim. Isso aqui, como eu falei, né? Nós estamos aprendendo. Nós estamos a cada dia mais num processo de aperfeiçoamento. Mas eu creio que a cada dia que nós temos ouvido sobre essas verdades, coisas têm mudado no nosso coração. As convicções têm começado a se manifestar de uma maneira diferente. Algo novo está começando a acontecer. É isso que Deus deseja que nós vivamos. Algo novo. Esse algo novo já foi providenciado na cruz do Calvário, mas muitas pessoas ainda carregam mochilas de pedra nas suas costas, quando ele já falou que os leves fardos é aquilo que nós carregamos. Ele já carregou sobre si todas as nossas mochilas de pedras. Tudo aquilo que é peso, que possa haver contra você, ele já carregou sobre si. Nós estamos carregando à toa coisas que Jesus já carregou. Talvez não estejamos vivendo a plenitude do que Deus já fez por falta de conhecimento, mas tá bom. Muito obrigado, porque a Igreja de Jesus está aqui para poder propagar as verdades, para que nós sejamos libertos pela verdade da palavra, para que nós possamos crescer, de fato, através da palavra. Amém? E por que nós precisamos nos esforçar? Primeiro, para combater a incredulidade que nos impede de confiar. Sabe quando o sangue está dando na canela? Quando você está correndo e parece que tem uma areia movediça te puxando. Então, é nessa hora que a gente tem que continuar se esforçando para poder descansar. A nossa vida é tão dinâmica que a gente muitas vezes para de descansar para poder fazer força, para poder fugir das adversidades. Ele nos convida a, no meio das adversidades, viver nos braços dele uma vida de descanso. Para que nós possamos contemplar em Cristo Jesus aquilo que só ele pode fazer. Nós podemos criar remendos. Deus faz a restauração perfeita. Você crê nisso?
Nós podemos remendar a história, nós podemos dar o nosso jeito, mas nunca vai ser perfeito. Sempre algo vai ficar faltando. Em Jesus nós somos completos. É Ele que nos faz completos e por isso nós podemos descansar. Nós também precisamos nos esforçar para vencer a ansiedade que rouba a nossa paz. E por que quando eu falo sobre paz, a gente precisa tratar um pouco sobre isso? Porque existe uma paz que o mundo oferece, que é a ausência de guerra, né? Uma paz que ela vem de fora para dentro. Para que eu possa viver uma vida de paz, não pode estar tendo guerra aqui, não pode estar tendo problema político ali, eu não posso estar, né? Muitas vezes nós vivemos uma vida fora de paz com nossos amigos, porque nós divergimos em alguma coisa, seja sobre política, sobre qualquer tipo de opinião. Pronto, nós não somos mais amigos, somos inimigos agora. Não, querido. Aquilo que nos separa, aquilo que nos diverge, é muito menor do que aquilo que nos une. Então, não é porque você pensa diferente de mim que eu não vou andar em amor com você, muito pelo contrário. O amor de Jesus que me liga a você é muito maior que qualquer opinião que você possa ter diferente da minha. Você entende isso? Então, essa paz que o mundo quer oferecer para você você quer viver uma vida de paz? Vamos consertar tudo que está aqui ao redor, aí você vai viver uma vida de paz. Ou seja, uma paz que é uma ausência de desafios, uma ausência de guerra. Ela vem de fora para dentro. Jesus nos convida a viver uma paz diferente. É uma paz que pode estar em caos ao redor. Ele fala que existe algo que é a paz que excede todo entendimento. Uma paz sobrenatural que excede todo entendimento. Ela vem de dentro para fora. Ou seja, não importa o que aconteça, não importa as circunstâncias que possam se levantar, se eu vivo pela fé e me alimento da palavra, é o meu espírito de fato que está sendo alimentado. E nós somos um ser que nós somos espírito, alma e corpo. E se você botasse 2 cachorros do lado aqui, a sua alma desse lado, seu espírito desse lado, quem você tem alimentado mais? Aquele que você tem alimentado mais é o que vai reagir melhor. Se forem cachorros iguais entrarem numa briga, aquele que você alimenta mais, geralmente é o que vai ganhar a briga. Então, quando eu alimento o meu espírito, mais do que a minha alma passa a submeter ao meu espírito. E aquilo que de fato é o que nós somos, e somos alimentados, a nossa alma vai se submeter. Porque está batida a minha alma? Olha só, espera, descansa em Deus. Você olha para o lado e olha, o que o meu espírito fala? Meu espírito fala que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. Ele fala que eu fui suprido segundo as suas riquezas em glória. Então, se é isso que está me alimentando, a minha alma vai ter que entender e não vai ter que ficar desesperada. Ela vai ter que descansar. E porque ela vai descansar, doenças psicossomáticas também vão ter que sair do meu corpo. A depressão vai ter que cair. A crise de ansiedade vai ter que cair. Qualquer tipo de doença que possa se levantar vai ter que cair. Por quê? Porque eu descanso naquilo que a palavra diz. Eu creio, eu falo e eu descanso. Amém? A vida de paz que ele quer roubar é a paz de dentro para fora. Mas quem está cheio da palavra não vai ter sua paz roubada. E eu quero falar sobre o inimigo do descanso. Os inimigos do descanso. Toda vez que você se colocar em uma situação de desafio no qual a ansiedade tenta se colocar, eu quero que você lembre dos inimigos do descanso. E se você encontrar algum deles, você vai saber que algo está acontecendo fora da palavra. E eu quero convidar você a imergir na palavra nesse momento. Um desses inimigos é a incredulidade, que é impedir a entrada no descanso prometido. Hebreus 3:19, você pode ler em casa também. Preocupações que geram inquietações constantes. Mateus 6, você pode ler inteiro, que vai falar sobre isso, e principalmente ali nos últimos versículos vai falar sobre ansiedade, vai falar sobre provisão, vai falar sobre aquilo que ele cuida nas aves do céu, nas flores do campo, e aquilo que não trabalha e tem a provisão. Tudo isso é falado ali. E ele fala, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então ele fala assim, se eu faço isso por quem não faz nada, quanto mais por vocês. E ele fala por não andarmos ansiosos por coisa alguma. E um outro inimigo do descanso é a falta de intimidade com Deus. E aí você pode ler João 15, quando Jesus diz que ele é a videira e nós somos os ramos. Queridos, quando ele é a videira e nós somos os ramos, para que nós estejamos íntimos a ele, nós temos que estar conectados. Talvez você possa tirar um ramo, né, da videira e na mesma hora ele vai estar da mesma cor, verdinho. Mas daqui a algum dia ele vai estar menos verde. No outro dia ele vai estar um pouquinho mais seco, até o momento que ele apodrece e morre. A partir do momento que nós nos desconectamos da videira, naturalmente coisas começam a minar dentro de nós.
A partir do momento que estamos conectados com a videira verdadeira que é Jesus, existe uma vida, seiva, a vida de Deus continua, o Zoe continua passando através de nós. Então nós não temos que andar desesperados, porque nós estamos conectados com Ele. Então toda vez que você vê qualquer coisa que possa permitir uma desconexão, uma falta de intimidade, incredulidade ou preocupação, você vai falar, opa, tem alguém ao redor tentando fazer gracinha aqui. E aí é hora de você se manifestar como filho de Deus e crer naquilo, e falar aquilo que você crê. Porque a fé fala aquilo que crê. Amém? E o verdadeiro descanso, ele nos convida, primeiramente, a confiar que Ele está no controle, não você. Graças a Deus também por isso, né? Desfrutar do pacote completo da salvação, né? Não é só simplesmente receber a salvação como uma vida eterna, mas saber quem somos, o que temos e o que podemos em Cristo. Se você entende o que você pode, né? O que você é e o que você tem em Cristo Jesus, você é uma pessoa imbatível, porque não há nada nem ninguém que possa impedir o agir do poder de Deus diante de um filho que sabe o que pode, o que tem e o que é em Cristo Jesus. Sabe, Satanás falava que eu era alguém que era fadado à morte cedo por conta de tudo que eu escolhi viver durante um tempo. A Mônica até brincou aqui na semana passada, ela foi minha professora e ela falou, graças a Deus, porque Deus muda as pessoas, né? Ela fala que tem um livro que tem um capítulo dedicado a mim por conta da história do Felipe. Ela fala que é alguma coisa boa. Eu espero que seja. Porque, assim, durante um tempo, muitas vezes nós fazemos escolhas que elas são alheias à vontade de Deus. Mas em momento nenhum ele desiste dos seus filhos. Ele muitas vezes está de braços abertos esperando só que você fique seguro nos braços dele. E graças a Deus pela transformação que Deus propõe a nós quando nós escolhemos vivermos uma vida para Ele. Amém? E confiar que Ele trabalha a nosso favor. E Isaías 64:4, né, fala sobre isso. Porque desde a antiguidade não se ouviu, e nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aquele que nele espera. Querido, toda vez que nós descansamos em Deus, nós podemos esperar que Deus trabalhe a nosso favor. Não somos nós que estamos aqui preocupados e queremos colocar soluções para Deus. Queremos, Senhor, já pensou se fizesse dessa forma? Não, isso é nome de ansiedade, gente. Se nós descansamos nele, nós sabemos que enquanto nós estamos crendo, Ele trabalha a nosso favor. Permita que aquilo que você não pode fazer, aquilo que não está ao seu alcance de fazer, permita que Ele trabalhe a seu favor. E você veja o resultado que você nunca conseguiria proporcionar com a força do seu braço. Querido, como é bom poder olhar os resultados de alguém que confia. Sabe, todos os dias, como eu falei para você, todos os dias nós somos desafiados. E como é bom a cada dia saber que ao invés de eu estar desesperado ou estar chorando, ou você estar desesperado ou estar chorando, como é que vai ser não? Eu vou falar assim, Senhor, muito obrigado. Porque nos teus braços eu posso descansar. Não há nada que possa estar acima do poder do nome de Jesus. E eu posso descansar na obra redentora que Ele me proporcionou. Então, eu sei, Senhor, que enquanto eu não posso fazer algo, existe um Deus que trabalha a meu favor para fazer aquilo que eu não consigo fazer. E muito obrigado, porque com os meus olhos eu vou poder contemplar aquilo que só o Senhor podia fazer. Você crê nisso, amém? Você crê nisso de verdade? Você pode aplaudir Jesus por essa obra redentora? Ele merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ele merece toda a nossa dedicação. Amém? Salmos, capítulo 9. Eu vou falar um salmo aqui porque todo mundo falou salmo. Eu falei, cara, eu vou entrar na mesma aqui e vou falar também mais um salmo, porque eu adoro. Primeiro porque o salmista ele não era da Nova Aliança, né? Então ele falava sobre algo que ele conhecia em parte, não como um todo. E ainda assim ele se entregava de uma maneira tão linda em muitos dos seus salmos. E ele falava aqui no Salmo 9, versículo 10. Confiarão em ti os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não abandonaste aqueles que te buscam. Eu vou repetir isso. Não abandonaste aqueles que te buscam. Querido, Ele não te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. Ele jamais esqueceu de você. Ele tinha um único filho, Jesus. E através dessa semente que foi entregue na cruz do Calvário, Ele se tornou o primogênito dentre muitos. E ainda que sejamos muitos filhos, todos nós somos filhos únicos para Ele.
únicos nas suas essências. Ele conhece nossas necessidades. Ele sabe a necessidade que eu tenho, ele sabe a necessidade que o Leleco tem, ele sabe a necessidade que o Bruno tem, e elas são diferentes da minha, e ele não fica ocupado, desesperado, resolvendo do Leleco. Peraí que eu vou resolver do Felipe já. Calma que eu tô resolvendo do Leleco. Não. Ele é um Deus perfeito. E tudo que precisava já estava resolvido. Então, quando temos essa consciência, nós sabemos que nós temos essa filiação, em primeiro lugar, e segundo, a certeza de que é um pai que não falha. Eu não ia falar sobre isso aqui, eu ia trazer uma pincelada rápida, mas eu queria falar sobre a paternidade de Deus. Porque muitas vezes nós temos histórias para contar que nossos pais biológicos que não são tão boas quanto aquela que nós queríamos contar. E há cerca de 2 semanas atrás eu estava conversando com uma pessoa que não é daqui, e essa pessoa falou, e eu falei assim, olha, a partir do momento que você entende Deus como um pai, você realmente é suprido em coisas que você jamais imaginaria. E essa pessoa falou para mim assim, Felipe, eu caminho no evangelho há mais de 20 anos, e até hoje eu não consegui entender a paternidade de Deus, porque toda vez que eu precisava, meu pai me abandonou. Então, para mim, a minha maior dificuldade é entender Deus como um pai. Eu falei assim, a partir do momento que você conseguir se desprender disso, e essa verdade libertar o seu coração, você vai perceber que independente do pai que você teve nessa vida, ou da ausência dele, existe um pai que é perfeito. E Jesus, quando fala assim, isso na antiga aliança ainda, Jesus falando, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus. Ele aqui estabelece um padrão. Ele estabelece um pai que... um padrão de pai, que é um padrão de pai que busca prover as coisas para os seus filhos, mas que ainda assim são limitados. Eles são pessoas que na época, eram pecadores, filhos da glória de Deus, mas ele fala, vocês que são maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, ou seja, ainda que vocês sejam limitados, vocês conseguem buscar fazer aquilo que for de melhor para os seus filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus. Jesus estabeleceu um padrão. Tudo que é um padrão fora desse padrão, realmente a responsabilidade é de quem não fez o que deveria ter sido feito. Mas Jesus nos convida a viver uma paternidade nova em Deus. Em Cristo Jesus, eu tenho um pai que não me abandona. Em Cristo Jesus, eu tenho um pai que me guarda. Em Cristo Jesus, eu posso ter tido o melhor pai do mundo biológico. Ainda assim, ele não consegue expressar a bondade de ser um filho de Deus. Mas quando eu escuto coisas como essa, tipo, eu não consigo entender a paternidade de Deus, porque o meu pai me abandonou, eu sei que Satanás está tentando realmente conseguir terreno em lugares que as pessoas não vivem a plenitude porque não conhecem realmente quem Deus de fato é. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos o bom pai que ele é, porque nós entendemos o caráter de Deus. Ele é bom, ele é fiel, ele provê, ele cura, ele muda histórias, ele nos tira do fundo do poço e nos coloca num lugar novo, ele nos coloca novas sandálias, uma nova vestimenta, e ele faz uma festa quando a gente está aqui junto. Nós somos filhos e jamais deixaremos de ser filhos. Não somos aqueles que podemos brigar com Deus e ele ficar de mal com a gente. Não somos aqueles que podemos ficar de mal com Deus. Não é o seu pai biológico que eu estou falando. Eu estou falando de um pai que está acima de qualquer biologia, de qualquer genealogia. Eu estou falando de um Deus que nunca te abandona. Amém? Glória a Deus. Vencendo a ansiedade. Aí eu vou ler Mateus para você aqui. Do 31 a 34. Não andei, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Na versão atualizada, vamos dizer aqui. Como pagaremos, como resolveremos esse problema, como sairemos desse processo. E ele fala aqui, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Ele já sabia antes de você precisar. A provisão já estava lá antes de você saber que precisaria. E ele fala, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E aqui uma coisa que nós precisamos entender para vencer a ansiedade. Para cada dia que nós vivemos, o Senhor provê os seus cuidados. Não precisamos estar preocupados com o que Deus vai fazer amanhã, porque o mesmo Deus que está aqui hoje já está lá amanhã. E se talvez a Mônica estivesse aqui, ela pudesse me corrigir numa prova de português. Como assim está lá amanhã, se amanhã é futuro? É porque Deus já esteve lá e já viu que era bom e a provisão dele já está lá. Então eu chegarei amanhã, mas Deus já está lá me esperando.
O cuidado que eu preciso para amanhã, eu vou chegar para aquele cuidado, mas Deus já está lá com o cuidado pronto. Você entende isso? Então eu não preciso mais estar inquieto com o que vai acontecer, como que eu vou resolver isso. Não. Amanhã eu já estou lá esperando você com o seu cuidado. O seu trabalho é descansa, porque eu trabalho em seu favor. Descansa, porque essa doença já vai ser curada fisicamente. Descanse, porque essas contas serão pagas. Descanse, porque a sua família será liberta. Descanse, porque o seu filho vai voltar para casa. Descanse, porque o seu marido vai voltar para o Senhor. Descanse, porque a frustração não vai roubar aquilo que Deus colocou na nossa vida como um propósito. Descanse, descanse e descanse. Não precisamos viver inquietos sobre o futuro. Nós estamos seguros. Nós não estaremos seguros no futuro. Nós estamos presentes, seguros no futuro. Braços dele, do nosso descanso. Nos braços dele, nós estamos seguros. Amém? Em contrapartida, o descanso tem seus frutos. Primeiro delas, uma paz duradoura. Ela não depende de circunstâncias externas. Mais uma vez eu falo, é de dentro para fora. Agora eu fui transformado. O descanso chegou. A paz também chegou. Mas está acontecendo um caos aqui fora. A paz está aqui dentro. Mas está acontecendo coisas que eu não consigo mais resolver lá fora. A paz está aqui dentro. Ela não é negociável, ela é duradoura e ela é eterna. Porque ela está fundamentada numa palavra que é imutável e é eterna. Amém? Também nos traz clareza espiritual para tomar decisões. Você vai começar a tomar decisões não movidos por desespero. Você vai começar a tomar decisões não movidos por necessidade. Mas você vai tomar decisões porque você vai ter uma clareza em Deus do que você deve fazer. Produtividade com propósito e equilíbrio. Você vai parar de perder tempo fazendo coisas que não resolvem nada. E você vai começar a fazer coisas que realmente resolvem aquilo que precisa ser feito. E uma delas é parar de ficar preocupado e descansar nele. E você vai ver quanto você vai ser mais produtivo e quanto você vai ser mais equilibrado. Você não vai ficar mais como na onda do vento, que leva o barco para lá e para cá, mas você vai continuar equilibrado, firme. Nada vai tirar de você a convicção que a palavra te proporciona. Amém? Forças renovadas, que coisa maravilhosa. Energia sobrenatural para poder continuar. Sabe quando você está cansado e fala que não aguenta mais? Existe uma força renovada, uma energia sobrenatural que se manifesta no seu corpo para que você não desista. Então eu quero convidar você agora, não desista. Eu quero convidar você agora a descansar, a não desistir, a não negociar princípios, a viver de fato aquilo que Deus te convidou a viver. Uma vida de descanso na obra redentora de Jesus, que já está disponível para que nós vivamos tudo o que Ele planejou que nós vivêssemos nessa vida, para que nós pudéssemos anunciar tudo aquilo que nós estamos vendo e ouvindo nessa vida, para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas que ainda não tiveram a convicção daquilo que são em Cristo Jesus, mas para que nós vivamos uma vida inimaginável diante dele, para que o mundo possa ver que só ele poderia ter feito isso e para que nós consigamos viver coisas que só ele poderia nos proporcionar. Escolha viver a ideia de Deus, escolha viver aquilo que Deus proporcionou para você. E por último, eu quero dizer algo para você e eu queria que você guardasse isso no seu coração. Existem coisas da parte de Deus que são instantâneas, outras acontecem a pouco. Isso aqui é muito importante, porque a gente está falando sobre processo. Existem coisas que Deus vai fazer que são milagres instantâneos. Você crê em milagres instantâneos? Você crê que você pode ver uma pessoa saindo da cadeira de rodas e sair andando aqui? Você crê nisso? Existem momentos que isso vai se manifestar. Você vai ver uma pessoa sair da cadeira de rodas e sair andando, indo embora para casa e largando ela aqui. E você vai se alegrar com isso. Mas existem momentos que existe um processo que pouco a pouco vai existir recuperação, pouco a pouco as coisas vão se pagando, pouco a pouco a família vai se resolvendo, pouco a pouco as pessoas vão se libertar das drogas. Processos. Agora eu queria perguntar para você, qual é a diferença no agir de Deus? Nenhuma. Eu continuo apegado à palavra e descansando naquilo que ele já disse, porque aquele que prometeu,
Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel. Eu vou falar isso de novo. Ele é fiel. Fiel ao quê? A sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Ele não é fiel a mim, que posso estar andando errado e ele burlar as coisas para poder acontecer. Não, ele é fiel à sua palavra. Então ele nos convida a viver uma vida de descanso para que nós possamos viver a fidelidade que é na palavra dele. E somente dele. A minha palavra em algum momento pode falhar. Talvez eu te prometa uma coisa com convicção e eu possa sem querer errar. Ele não. Ele é fiel em todo o tempo. Pode ser que eu tenha a melhor das intenções do mundo e eu não consiga resolver um problema. Ele já resolveu tudo o que nós precisávamos na cruz do Calvário. Ele é fiel à sua palavra. Ande na sua palavra. Creia na sua palavra. Se encha da sua palavra. E você vai começar a experimentar da fidelidade daquele que nunca falhou. Daquele que nós podemos descansar porque prometeu e é fiel. Aleluia.